Graça e paz, amados. Quero pensar com você nessa manhã, no texto de Mateus, o capítulo 8. É o encontro de Jesus com um homem leproso. E o texto diz que quando Jesus desceu do monte, veio ao seu encontro um homem leproso, que prostrou-se aos seus pés e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. E o texto diz que Jesus, estendendo a mão, tocou naquele homem e disse: quero, fica limpo. E imediatamente aquele homem ficou limpo da sua lepra. Após todo um discurso, e talvez um dos mais conhecidos de Jesus, que se inicia com as bem-aventuranças no capítulo 5 do mesmo evangelho, em que Jesus vem apresentando o reino dos céus e os valores desse reino, ao término do sermão, em que a multidão estava admirada da doutrina de Jesus, porque ele não ensinava como os escribas e fariseus, mas ensinava como quem tem autoridade. Ao descer do monte, Jesus se depara com um leproso e a multidão o está acompanhando. E a lepra no tempo de Jesus era uma doença repugnante que isolava a pessoa diagnosticada com essa enfermidade e que viviam em comunidades afastadas por conta do seu alto risco de contágio. A pessoa era retirada da sua família, do convívio social, de quaisquer envolvimentos que tivesse na sociedade ou de qualquer cargo que tivesse. E essa pessoa tinha que viver isolada e não havia, em hipótese alguma, tratamento que pudesse curar a lepra. Nós não sabemos em que condições se encontrava esse homem no sentido social, de se tinha família, trabalho, mas entendemos que era um homem que sofria porque vivia o isolamento de uma enfermidade que certamente lhe levaria à morte. Um leproso, quando estava próximo de pessoas sãs, de pessoas sadias, eles precisavam gritar: é leproso, leproso, para que as pessoas se afastassem. Do contrário, as pessoas que percebessem um leproso apedrejariam aquele homem pelo medo não somente do contágio da doença, mas também porque era uma doença que impedia a pessoa contaminada de participar do culto. A pessoa era considerada ritualmente impura. Então toda a multidão observa aquele homem diante de Jesus e talvez pensando qual seria a reação de Jesus em relação ao homem leproso. Mas me chama a atenção que esse homem chega diante de Jesus com uma convicção. Ele sabe quem é Jesus, o seu coração está aberto para a fé e tanto é que ele, quando encontra-se com Jesus, ele se prostra em adoração. Ele oferece a sua adoração a Deus com estas palavras: Senhor, se quiseres, tu podes purificar-me. Ele tinha a certeza de que Jesus era poderoso para purificar-lhe, inclusive da sua lepra. Mas ele tinha uma dúvida. Ele não sabia se Jesus queria. E aquele momento, naquela conversa, em que ele abre o seu coração para Jesus: Senhor, se você quiser, você pode me purificar. Aquele homem derrama-se em esperança e em fé, expressando a sua adoração diante de Jesus, aguardando um milagre. E talvez essa seja a condição de muitos de nós em dados momentos da nossa vida. É que nós sabemos que Deus é poderoso, e como o apóstolo Paulo diz, para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas tantas vezes nós encontramos duvidosos se de fato Deus quer fazer, se é realmente a vontade dele nos abençoar nesse ou naquele aspecto da nossa vida. E o que chama a atenção, queridos, é que Jesus se apresenta àquele homem como o Senhor que sara, como aquele que rompe todas as barreiras de impedimentos e impossibilidades físicos, sociais, espirituais, emocionais para atingir o coração daquele homem e purificar-lhe não somente no seu físico, mas especialmente no seu coração. Jesus olha nos olhos daquele homem, e o texto diz que ele estende a mão e toca naquele homem. Ninguém tocaria num leproso. Não era qualquer pessoa que teria coragem de se sujeitar ao contágio de uma doença incurável.
Mas Jesus é o médico dos médicos, é a cura da cura, ele é aquele que pode todas as coisas, e ele estende a mão para aquele homem, toca na sua pele. E esse é o toque poderoso que restaura vidas, que ressuscita sonhos, que restaura corações, que reafirma convicções. Jesus toca naquele homem e diz: eu quero, fica limpo. E naquele momento o homem se vê curado da sua lepra. E o que me chama a atenção é que aquele homem tem em si todas as suas dúvidas dissipadas e as suas convicções confirmadas. Ele quer e ele pode me purificar. Que nessa manhã você possa entender que o Senhor está estendendo a mão sobre a sua vida e que Ele quer tocar o seu coração e que Ele quer dissipar toda dúvida e fazer com que eu e você entendamos que Ele quer e Ele pode transformar a história da nossa vida. Amém? Um grande abraço, que Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.